Ângelo, professor de Biologia, e hoje eu quero fazer uma explicação bem resumida apenas sobre as glândulas, tá? Epitélio glandular, tá? Que nós vimos que existe o tecido epitelial que tem dupla função, não é? O tecido epitelial ele tem uma função de proteção, né? Ou que a gente pode generalizar como revestimento, que é o revestimento dos órgãos da parte externa, da parte interna, o revestimento do próprio corpo e também a formação de glândulas. Então é sobre glândula que eu quero destacar algumas características hoje, tá legal? Bom, para começar, vamos ver esse esquema aqui que está mostrando para a gente como funciona a elaboração de uma glândula. Então, nós temos o tecido epitelial, né, que como vocês podem ver aqui, apresenta células justapostas, né, células bem juntinhas, em que praticamente não circula corrente sanguínea. Abaixo dela tem a lâmina basal, onde fica acumulada uma quantidade grande de células jovens e também de material nutritivo. E depois o tecido conjuntivo, que fica logo abaixo, que já é vascularizado e permite a chegada do sangue com a entrega de material nutritivo. Bom, então nessa segunda parte eu tenho o quê? A proliferação de células, né? Num sentido vertical, formando uma espécie de bojo, né? E esse bojo vai dar origem à glândula. Então, nesse caso, a formação da glândula ela pode seguir dois caminhos distintos, tá? Um deles é a glândula, aqui número 1, que é a glândula exócrina, né? Exo de fora, ou seja, o produto que ela faz, a secreção que ela faz, ela vai para o lado de fora do corpo, né? Então, ela tem uma porção aqui de células que a gente chama de porção secretora. Porção secretora que produz a secreção que vai ser lançada, tá? A porção secretora libera o material, né, a excreção propriamente dita, dentro desse canal, né? E esse canal é o canal excretor, tá? Que vai, ou melhor dizendo, secretor. Esse canal ele vai liberar o produto diretamente na superfície do órgão que vai ser influenciado pela secreção ou na superfície do corpo. Isso a gente pode exemplificar através da glândula de suor, da glândula de óleo da pele, glândula sebosa, né? Então, e aí ele vai ficar acumulado aqui. Pode ser também a glândula lacrimal, pode ser glândulas do intestino, né? Glândulas do estômago que produz o suco gástrico e assim por diante, tá? Então essas glândulas elas ficam sempre próximas do lugar onde elas vão funcionar, para que elas possam não ocupar muito espaço e o produto delas já vai direto para aquele órgão, né, que é o órgão específico chamado de órgão-alvo, né? Então, no caso do suor, no caso do sebo, que é glândula sebácea e assim por diante. E aqui, olha só, pode também formar uma glândula que a gente chama de glândula endócrina, tá? Qual é a diferença? Bom, visualmente a gente percebe que aqui, ó, essa é a porção secretora, esta aqui é outra porção secretora, tá? Então essa glândula número 2 aqui, na verdade, ela não tem um canal secretor, né? Ela não consegue lançar a secreção diretamente no órgão alvo ou na parte interna, na parte oca, né, de um outro órgão. Então, o que acontece? O produto de secreção, né, que está sendo produzido pela porção secretora, vai ser lançado e recolhido por um capilar sanguíneo.
Portanto, essa secreção ela vai circular dentro da corrente sanguínea. E a nossa corrente sanguínea é um circuito fechado que se espalha por todo o corpo. Portanto, é um sistema endócrino. Daí, esse produto de secreção, essa substância que é produzida aqui, ela pode ser chamada de hormônio, tá? Bom, e aí o que vai acontecer? Como a corrente sanguínea, que está representando um capilar, leva esse produto para todas as partes do corpo, a glândula endócrina, ela não precisa ficar próxima do seu órgão-alvo, tá? Exemplo, a hipófise que está na cabeça, que pode controlar, por exemplo, a glândula suprarrenal, que está em cima do rim, pode controlar testículos e ovários, que estão bem distantes, né, da glândula mestra, que é a glândula hipófise. Então, esse material vai chegar até o outro órgão, ou glândula, etc., através da corrente sanguínea. Portanto, é endócrina. Lembrando, dentro da corrente sanguínea. E também lembrando que a corrente sanguínea é um sistema fechado, tá? Bom, mas eu gostaria de destacar algumas características específicas desse tipo de glândula aqui, a glândula secretora, que dá a entender, quando a gente estuda o sistema endócrino é muito complexo, né? Mas essa parte exócrina, será que ela não tem algumas particularidades? É isso que eu quero mostrar para vocês. Repare bem nesse esquema, na verdade são dois esquemas. Aqui você tem células intestinais, tá? Célula da glândula mamária, célula da glândula sebácea, tá? Bom, olha só o que está acontecendo. Não sei se você percebe aqui, olha, esses pontinhos são a secreção. Repara, a célula, a porção secretora, tá? Produziu uma substância, a secreção, e ela foi liberada, tá? A célula não sofreu nenhuma alteração, ela continua no mesmo formato, no mesmo tamanho, tá? Então isso é um tipo de secreção de glândula merócrina, tá? Então a glândula merócrina, ela não sofre alterações, como mostra esse outro esqueminha. Então isso aqui é uma célula de glândula, tá? Que é chamado de merócrina. Então essa glândula, ela produz a sua secreção, que sai em vesículas, que se abrem para o meio externo, né? Essa é uma célula da porção secretora. A secreção sai e a célula se regenera totalmente, ela não perdeu nenhuma parte do seu corpo. Já essa aqui é uma glândula apócrina, né? Então o que está acontecendo? Parte da célula dela, parte da célula está indo embora. Quer dizer, a célula não fica íntegra, ela perde partes dela. Veja só, como aqui, ó, uma célula da porção secretora produz a sua secreção, e a secreção, quando sai da célula, ao contrário dessa, que a vesícula se abre e libera somente a secreção, nessa a secreção vai envolvida em uma vesícula que é um pedaço da própria célula. Portanto, aqui na glândula apócrina, né, ela perde uma parte do seu corpo, né, para liberar a sua substância. É o caso da glândula mamária. E aqui, olha, a glândula sebácea, né? A glândula sebácea, olha o que aconteceu, ela estava íntegra, ela formou uma vesícula grande, a vesícula amadureceu e depois a vesícula saiu. A vesícula saiu praticamente com um pedaço muito grande dela. A produção é muito intensa. Então essa célula pode ser totalmente destruída pela liberação dos seus produtos de secreção. Então isso é uma característica da glândula holócrina, tá? A glândula holócrina aqui também, olha, o mesmo
mesmo esquema das células sebáceas, só muda o desenho, aqui é mais detalhado. Repare a quantidade de vesículas, né, de sebo que ela produz, né, que é o óleo da pele. Então o que acontece? Ela vai liberar uma quantidade tão grande de vesículas que ela praticamente vai ser destruída pela liberação. Tá? Daí o fato de, por exemplo, você tem uma pele muito oleosa, se ela está produzindo muito óleo, então ela pode, por exemplo, te aborrecer, te deixar você com um aspecto de pele que você não gostaria, e aí você fica um pouco nervoso com aquilo que começa a espremer os tais abscessos, as tais espinhas. Então você acelera a saída desse material, e aí você perde células, isso pode te deixar com cicatrizes na pele, tá? Então, resumindo a situação, nós temos essa classificação de glândulas exócrinas. As meirócrinas ou écrinas, como também podem ser chamadas, elas eliminam apenas secreção, ficando suas células intactas, tá? As apócrinas eliminam parte ou pedaço das células junto com a secreção, tá? E as endócrinas, que elas eliminam células juntamente com a secreção, né? Ou seja, elas acabam se desintegrando e você acaba perdendo as células porque elas morrem ao fazer o seu trabalho. Tá legal, gente? Bom, é isso que eu queria deixar para vocês hoje de informação sobre classificação de glândulas exócrinas, tá bom? Ok, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!